Poder sentar, queridos. Daqui a alguns minutos a minha esposa vai ter que se retirar, que ela vai levar o meu filho para pegar um transporte ali ao Rio de Janeiro. Mas nós estamos felizes porque o Senhor tem tomado conta de nossas vidas, dos nossos familiares. Somos gratos aí à confiança do pastor Cabral, pastor Gilmar, a diretoria da nossa igreja, né? Somos gratos por isso. Hoje eu estava em casa durante alguns dias pensando a respeito desse culto. O que falar num culto de família? Há uma grande demanda quando a gente fala a respeito de culto de família, porque a nossa irmã começou aqui abordando os deveres do marido, os deveres das esposas, e aí a gente vai percebendo o quanto Deus deseja trabalhar com todos os nossos familiares. E eu fiquei pensando, Senhor, o que falar? Falar do esposo, falar da esposa, falar do neto, falar do vovô, da vovó. E o Senhor me levou a um assunto que, algumas semanas atrás, nós, o pastor Cabral, a irmã Dani, eu e a Yolanda, nós estivemos juntos ministrando para os adolescentes e nos chamou a atenção as perguntas que foram feitas. E foram perguntas boas, né? E acredito que nenhuma das perguntas ficaram sem respostas adequadas. E eles gostaram muito, eles falaram assim, pastor, será que dá para fazer novamente? Eu falo com o Júnior aí, que a gente continua. Mas hoje o que me chamou a atenção é o Salmo 127 e o Salmo 128. E aí a gente vai trabalhar nesse salmo, apenas no 127, porque eu sei que não vai dar para falar do Salmo 128. E eu vou tentar, pelo Espírito Santo de Deus, eu como homem e o Espírito Santo de Deus na presença de todos nós aqui, passar para os irmãos algumas informações, principalmente para os jovens. Então, hoje eu queria dedicar esse culto de família à nossa juventude. Eu queria dedicar esse culto de família para eles. E para os papais que estão aqui, e os futuros sogros e sogras. Vamos trabalhar em cima desse trabalho aqui. Vou voltar um pouquinho. Se o Senhor, Salmo 127, versículo 1, quem quiser continuar com a Bíblia aberta, também não tem problema nenhum. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Não é isso? E vamos discorrer. O Salmo 27 ainda, o versículo 2 diz assim, os obstinados que retardam o seu sono até alta noite, acordam antes do amanhecer, idolatram o trabalho, não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que amam, mesmo quando estes estão repousando. E a gente vai discorrer gradativamente em cada versículo desse aí. Os filhos são a herança do Senhor e a recompensa que Ele dá aí para as mamães que estão aguardando aí a herança do Senhor. Os filhos são recompensas. E quando nós olhamos para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, aí nós recebemos essa recompensa em dobro. Como flechas na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Então, um filho é bênção, bênção sem medida. E aí eu entro para a juventude. Por que eu li esse salmo? Porque nos parece que tudo começa no namoro. Eu estou mentindo? Tudo começa no namoro. E se a gente não guiar os nossos jovens
em um namoro correto, em um namoro certo, se nós não passarmos para eles algumas informações, certamente, lá na frente, eles vão olhar para trás e vai perguntar para os pastores, para os pais, por que você não me falou isso? Por que você não me ensinou isso? E hoje, eu desejo falar com a juventude, talvez com alguns pais e mamães que estão aí, sogros e sogras, que nós precisamos investir nessa área. Ensinar um pouco a respeito disso. Na escola bíblica dominical, nós falamos ali com os jovens, falamos com os adolescentes, os professores tratam esse assunto com muito mais profundidade do que nós vamos tratar aqui. Mas eu acredito que, à medida que nós formos falando aqui, vamos trazer algumas informações ao entendimento dos irmãos baseados em versículos bíblicos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Então a gente vê aqui dois jovens que passam a se gostar. Um gosta do outro, fala, olha, eu te amo, eu gosto de você, mas são jovens. Não têm uma visão completa desse assunto. Quando a gente passa mais de 30 anos casados, e a gente olha para trás, a gente vê quantas bobagens fizemos. Por falta de alguém estar ministrando, de alguém estar ensinando. Às vezes o filho e a filha, eles possuem essa dificuldade, porque eu também tive essa dificuldade. Nem tudo eu conversava com a minha mãe, nem tudo eu falava com as pessoas mais idosas, com mais conhecimento. Era vergonha. E a gente ia buscar as informações com os amigos, com as pessoas, os colegas que estavam do lado e tinham a sua vida de uma maneira irregular. E a gente se baseava naqueles conselhos. Mas hoje, graças a Deus, que dentro da casa do Senhor há pastores, há professores da escola bíblica dominical que estão preocupados. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, muitas das vezes, os pais estão tentando guardar a cidade. Fecha dali, fecha daqui, não faz isso, não faz aquilo, eu estou te vendo, eu estou te observando, e quando os filhos saem, é uma preocupação tremenda, o que é que minha filha e meu filho está fazendo? Será que eles aprenderam realmente a palavra de Deus para parar em um momento adequado? Mas, se nós não ensinarmos a ele a palavra de Deus, em vão seremos sentinelas. Não vai adiantar, querido. Porque se você se preocupar com a noite, o dia está aí. E eles estão em qualquer lugar. O que precisa na cabeça desses jovens é a palavra do Senhor Jesus. É a palavra de Deus. Se eles estiverem alicerçados na palavra de Deus, eles vão vencer. Eles vão continuar sem necessidade que os pais estejam ao lado. Eles vão apenas lembrar das palavras que foram ensinadas pelos pais, pelos pastores, pelos professores. Então, quando esses jovens começam a namorar, eu peguei várias fotos na internet para tentar trazer para a nossa juventude essa informação. Namorar não é só namorar, olha lá, bem destacado, orar. Deus tem um tempo certo para cada um de vocês. Não precisa se apressar. Muitas das vezes o que acontece com a juventude é que ele se apressa e quando chega lá na frente, se arrepende do que fez. Não era essa pessoa que eu queria. Não era esse jovem ou essa jovem que eu desejava. Essa pessoa não combinava. Ela visitava a igreja, entrava na igreja, dizia que ia ser cristão. Depois que ele conseguiu, ou ela conseguiu, ela ou ele me arrastou para o mundo. Então, Deus tem um casamento para você, se desesperar, por quê? Quem ama, espera. Então, você vai ver muita gente, muitos jovens aí, aproveitadores, vai olhar para a menina, e hoje a menina vai olhar para o jovem também, porque antigamente era o homem que falava, ó, se você me ama, você vai fazer assim, mas hoje tem menina que faz isso. Olha, jovem, se você me ama, você tem que fazer isso, senão você não me ama.
Não é porque você está solteiro ou solteira que significa que ninguém te quer. É porque Deus quer colocar, é porque Deus não vai colocar qualquer pessoa na sua vida. Os jovens estão ouvindo aí? Faz assim para ver. Ah, está lá em cima. Está dando para escutar isso? Guardem essa informação. Tá? Ah, mas eu estou sozinho. E daí? O Senhor está te preservando porque não quer colocar qualquer pessoa na sua vida. O seu pai e a sua mãe estão orando por isso. Ser solteiro não significa que você não sabe nada sobre amor. É mais prudente ficar sozinho do que com a pessoa errada. Gente, quando você fica com a pessoa errada é muito ruim. É sofrimento, é dor, é aflição. Você vira escravo. É uma paixonite aguda, ciúme o tempo todo. Parece que a pessoa não pode dar um passo fora que você está ali em cima, agarrando, segurando, tentando. A pessoa vira praticamente um escravo. Agora os pais aí vão gostar disso, de modo que aquele que dá sua filha em casamento faz bem, mas o que não dá em casamento faz melhor. Os pais devem ficar felizes, né? Quem é pai, né? Que tem filha, e está lá, em 1 Coríntios 7,30, vou chamar minha filha, vou mostrar isso para ela. De modo que aquele que dá sua filha em casamento faz bem, mas quem não dá, faz melhor. E aí ele se apega nesse versículo, né? Mas a gente vai passear na Bíblia, passando por esses versículos. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa, e cada um a sua mulher, e cada mulher o seu esposo. Aqui, se a gente botar para os jovens, o jovem que na idade de namoro já está querendo, né, encontrar uma noiva, já está querendo casar, cada uma tem o seu namorado, cada um tem a sua namorada. Porque quando o jovem começa a ficar com uma jovem começa a ficar com outro, fica mal falado. Tá? Tem pais erradamente que ensinam aos filhos assim: o meu filho é cabrito, é macho, ele pode fazer o que quiser. Está errado, pai. Você tem que chamar o seu filho e falar para ele: olha, se você gostar de uma menina, é para casar. Se você não gosta dessa menina para casar, não fique aí andando com uma e com outra porque você é considerado um macho. Não é assim que a Bíblia ensina. Então o pai que faz isso está errado. Eu tenho 2 filhos, eu sempre ensinei os meus filhos dessa maneira. Vai namorar? Vai. Chama os pais, eu quero conversar com os pais. É para casar? É. Isso quer dizer que ele vai casar com aquela menina que ele escolheu? Isso depende das boas mãos de Deus. Mas a gente tem que aconselhar. Não namore só para ficar. Não namore só para tirar vantagem. E isso é um conselho para o jovem. E principalmente para as meninas. Porque se uma menina começa a andar com um rapaz, andar com outro, todos os garotos vão querer namorar com ela. Mas quando fala assim, eu quero casar, essa aqui não. Não é assim? Eu estou mentindo, igreja? É assim. É assim. E se um garoto for aquele que anda com um e com outro, ele é um galinha. É dessa maneira. Pastor, por que sabe disso, irmão? Eu tenho experiência comigo. Então, eu não estou falando aqui de coisa que aconteceu com os outros. Eu tenho experiência daquilo que aconteceu comigo, eu falo para a juventude quando eu vou dar aula para eles. Eu estou falando para vocês coisas que eu vivi. E, porque você viveu, você vai deixar que eles... Não, nós estamos aqui para aconselhar. Pastor, minha vida foi uma tragédia. Bom, foi, não é? Chega, pega a tua experiência e passa. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar. Então, se o jovem está observando que não dá, deixa de ficar se abraçando para lá, se abraçando para cá, encara a vida, a realidade. É fácil? Não é. Mas
é preciso encarar. O que é abrasar? Transformar em brasa, aquecer muito, queimar, abrasar o carvão, a floresta abrasou, o carro abrasou com um acidente, provocar devastação, destruir por completo, devastar, abrasar uma cidade. Sabe o que é pegar fogo? Quando os jovens namoram, aliás, isso é, estou falando não tem criança nenhuma aqui, tá? Porque as crianças estão lá embaixo. Quando os jovens namoram, que a coisa começa a esquentar, essa cabeça aqui para de pensar, gente. Para de pensar, tá? E o abraço, ele começa a se distanciar das carícias normais. E começa a pegar fogo. E quando pega fogo, o que acontece? Já era. Já era. Quando pega fogo, acabou. Agora preste bem atenção no que eu vou dizer. De repente você está abrasando com uma pessoa que você não quer. Você não deseja casar com essa pessoa. Não é a pessoa adequada, ideal para você. Mas aí, você falha nesse sistema. E quando se falha nesse sistema, vai começar a viver uma vida desgostosa. Aí é obrigado às vezes a casar porque os pais obrigam, porque estão vergonha da igreja, porque aconteceu, ou o pai vai ter, ou a mãe vai ter que fazer coisas horrendas para poder não colocar o filho ou a filha em desgraça junto à multidão. E aí começa uma série de pecados ocorrerem por causa de um erro cometido por falta de orientação, porque a igreja, os pais, os pastores, os professores não puderam falar abertamente aqui, mas no colégio, tudo que você imaginar, ele já sabe. Estou mentindo? Estou mentindo, juventude? Não estou, querido. Tudo que vocês imaginarem, ele já sabe. E isso é necessário que nós pais tenhamos ciência disso. Para ajudar, nós pastores tenhamos ciência disso, para transmitir a mensagem sagrada. Olha a cara do cara aí. Você descobrindo que é pecado abraçar sua namorada, e a Bíblia diz que é melhor casar do que viver abraçando, mas é abraçando que ele quer mostrar ali. Tá? Não é? Ali botei abraçando, mas é abrasando. Tá? É a cara do sujeito. Quando ele descobre que, não, eu só quero abraçar. Vai nessa. Abraça a primeira vez, não é casado, não tem nenhuma responsabilidade. Aí não, eu vou abraçar na frente dos pais, beleza. Ali na porta da igreja, bom. Não, no escurinho. Aí a coisa vai piorando. E quando menos espera, as mãozinhas estão abrasando. E aí, vocês não sabem mais o que fazer. E aí você se rende a um desejo incontrolável. E esse desejo incontrolável leva ao pecado. E o pecado afasta o homem de Deus. E aí, por tabela, tu arrasta a família, arrasta a igreja, arrasta as pessoas que estão ao seu lado. Mas o Espírito Santo está guiando você para alguém escolhido. O Espírito Santo está guiando você para alguém escolhido, e você vai ver isso. Os planos elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então está ali em Provérbios 21, 5. Vamos elaborar esses planos, vamos fazer isso certinho, vai dar fartura, vai dar tudo certo. Agora, se você se apressar, a palavra de Deus está dizendo, não é o pastor Josival, acaba em miséria. Então, jovens, cuidado com a pressa. Provérbios 24, 27 diz assim: forma primeiro a tua lavoura,
levanta a tua casa, então estarás à vontade para constituir a sua família. O que é que a Bíblia ensina? Forma primeiro a tua lavoura. O que a Bíblia quer dizer com isso? Trabalhe, junta o teu dinheiro, economiza. Forma primeiro a tua lavoura. Depois que você tiver condição, estudou, aí você levanta a sua casa. Olha os passos da Bíblia. Levanta a sua casa. Então estarás à vontade para constituir família. Mas hoje, o que a juventude está fazendo? O que é que os jovens estão fazendo? Constituir a família, não é assim? Aí vai morar na casa do pai, ou na casa do amigo, ou na casa, porque não tinha casa. E por que não tinha casa? Porque não tinha constituído, não tinha formado a sua lavoura. Sabe, a Bíblia ela é muito interessante quando ela entra nesses detalhes. Então, para a juventude, esse é o princípio de Deus. O jovem precisa trabalhar, o jovem precisa estudar, o jovem precisa prestar concurso, o jovem precisa se adequar a esse processo de primeiro ter os seus bens. Depois disso, ele olha e levanta a casa. O que é que ele vai fazer? Vai comprar a casa dele. E é só isso? Eu tenho um dinheiro, comprei a casa. Beleza. Mas a casa vai ficar pura? Ainda tem que comprar guarda-roupa, cama, fogão, geladeira. Você sabe quanto é isso, jovem? Tem ideia? Um dia desse eu falei com o jovem, vamos fazer uma conta aí, quanto custa isso aí a ele? Pega a tua calculadora. E quando eu terminei de falar com ele, pastor, deu uns R$400. Eu digo, você não tem nem noção do que você está falando. R$400 você não compra nem uma boca de fogão. Mas na cabeça dele, estava bem. Então, hoje o culto de família é voltado para os jovens. Tá? Um casal de namorado que decide casar sem ter renda para se sustentar, ou uma casa para morar, está fadado ao fracasso. Pô, gostei de você. A menina olha para você, o que é que você tem para me dar? O que é que você tem? Eu não tenho nada. Então, fica aí, aguarda um pouco, vai trabalhar, vai fazer um curso, e depois você se apresenta, e traga o dote, Traga o dote para a filha. Antigamente era assim, quando o pai dava a filha para o jovem, cobrava o dote, não é? E aí eu me lembro até de Saul. Saul disse assim, Davi, eu quero te dar a minha primeira filha aí. Aí Davi disse, sim, o que é que eu tenho que fazer? Eu quero que você vá para a frente da guerra, e seja o primeiro guerreiro lá na frente. A intenção de Saul era matar Davi. A intenção do genro, cara. A intenção do sogro, perdão. A intenção do sogro. Eu não quero. Olha a intenção de Saul, matar Davi. Eu não estou dizendo que aqui na igreja está acontecendo isso, Mas, na segunda filha, que amou também Davi, que foi a Mical, Saul falou para Davi, eu te amo muito, Davi, mas você vai ter que trazer 200 homens, 100 homens, Tem que matar 100 homens, 100 filisteus, e traz a prova, tá? Eu quero que você conte as provas. E a intenção de Saul era matar o genro. Tá? Mas o que eu quero falar com isso? Eu quero dizer que um casal de namorado tem que ter muito cuidado quando for falar com o sogro. Olha, sogro, porque o sogro vai perguntar, o que é que você tem, rapaz? Para você dar para minha filha. E o filho, o que é que você tem? O que é que essa menina tem para dar ao meu filho? Não é assim? Vale, essa recíproca é verdadeira. Tem tudo para ser uma família destruída por não começar bem. Então é preciso seguir. Então, o que é necessário para ter um namoro saudável, que quase sempre levará a um casamento? O que é necessário? Está aí. Maturidade. Então, tem adolescente aí, gente, a adolescência hoje, se você for pesquisar, o pensamento de um adolescente, ela só vai se formar, assim, se transformar um pouco mais em um adulto depois dos 25 anos. Então, observe uma jovem de 15, 16 anos, 17 anos, qual é a maturidade dela.
Ela vai dizer, não, eu conheço, eu tenho conhecimento, eu sou fera, eu estudei não sei aonde, eu fui para Harvard, mas o que a ciência, aí não é nem Bíblia, é a ciência que diz, essa maturidade só vai chegar após aos 25 anos, e tem uns que tardiamente até 29. E aí vem diálogo, só quer namorar, só quer beijar, só quer amassar, sem diálogo. Quando chega no final do namoro, não entendi nada, não conheço, não sei quem é você, você não sabe quem sou eu. E começa a brigar, por que é que o casamento não deu certo? Porque o casamento foi fincado apenas em namoro e não em diálogo. Condições financeiras, já falei aqui. Eu quero casar, um jovem quer casar, um jovem quer constituir uma família, tem que ter condição financeira, tem que ter respeito. Eu estou namorando com você, com essa menina, e estou de gracinha com a outra. Eu estou namorando com esse rapaz e estou de gracinha com o outro. Isso é falta de respeito. Se não tem respeito hoje, não vai ter respeito lá no futuro. Não adianta querer mudar a situação. O respeito, ele vai crescendo gradativamente. Transparência. Para onde? Aí já começa. Porque casamento, tem gente que acha que casar, eu quero casar. Para que você casar? Eu quero casar porque eu quero ter uma piscina todo dia em casa, eu quero mergulhar nessa piscina. Não é isso. A piscina vai estar lá. Com o passar do tempo, às vezes você vai passar uma semana sem mergulhar nela. 2 semanas sem mergulhar nela. Vocês entenderam porque já conversei com vocês a respeito disso. Então, a transparência, o respeito, né? Não fingir nada para ninguém, ter concordância, a Bíblia condena o jugo desigual. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, não vai dar certo você que é cristão e buscar a sua namorada ou o seu namorado no mundo. Não vai dar certo. Não adianta você dizer, eu vou ganhar ele para Jesus, eu vou ganhar ela para Jesus. Não vai dar certo. Eu vou aceitar Jesus, deixa ele aceitar Jesus. Aí vai cavar, deixa ele ser batizado com o Espírito Santo. Deixa, né? Não é assim? Deixa ele chegar realmente em um momento em que ele esteja adequado para fazer parte da sua tribo. Da tribo de Judá, da tribo de Benjamim, da tribo de Levi, mas que seja da tribo. Concordância, amor. O amor cresce devagar, como se fosse uma árvore. A aprovação de Deus, se passar nos instantes acima, certamente será aprovado. Então, vocês jovens, têm aí, eu estou dando o básico aqui, porque se você for ler livros a respeito desse assunto, são livros de 200, 300, 400 páginas, são vários livros. Então, aqui é o basicão, dado o tempo que nós possuímos. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verifica se tem meios para concluir, para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Então, o que está mostrando aqui? Um jovem e uma jovem que deseja um namoro adequado na presença de Deus, com a permissão dos pais e das mães, ele vai ter esse alicerce trabalhado, e com a ajuda dos pais, com a orientação dos pastores, com a orientação dos professores, das pessoas que eles confiam. Então, uma coisa que eu gostaria de passar para a juventude, e nós passamos isso na palestra para os que estavam presentes, a coisa mais gostosa que um pai pode presenciar é quando um filho chega para ele e diz assim, pai, eu quero conversar contigo a respeito do meu relacionamento. Eu queria falar para ti, pai, que eu estou gostando de A, eu estou gostando de B. E aí, o pai, ele vai se sentir feliz com essas informações, saber que o filho confia. Filhos, tenha certeza que você vai fazer o seu pai muito feliz se você conversar com eles. Vai fazer mesmo, tá? É uma felicidade muito grande que o pai sente quando o filho chega para o seu pai e conversa com ele a respeito desses assuntos. Fique tranquilo, se você acha que o seu pai não vai entender, ele vai entender sim.
porque ele já foi adolescente, ele já foi jovem, ele sabe exatamente o que acontece com o adolescente, ele sabe o que acontece com a juventude. Os jovens, nós sabemos, todos nós sabemos, os hormônios estão à flor da pele, tá? Para entender isso, só mesmo, para quem não entende isso, é porque ele não consegue voltar ao passado e fazer uma releitura, tá? E às vezes os pais e as mães esquecem disso, mas Deus é tão sábio, mas ele é tão sábio, Deus é tão sábio, que quando chega lá para os 50, 55, 60 anos, Deus lança a menopausa aí nas mulheres aí, para a mulher lembrar como eram os hormônios, né? Que deixa tudo descontrolado, tudo bagunçado, tudo fora do lugar. Aí a mamãe e o papai olham para trás, olham para o filhinho e dizem assim, ele está cheio de hormônio, está descontrolado, eu estou descontrolada, mas eu sei o que é isso. E agora? Né? E aí a mamãe, o papai, vai fazer o quê? Vai se encher de remédio? Não, de vitaminas, né? Vai chegar ali, ó, quero vitaminas, quero coisa boa para a minha vida, o papai e a mamãe. E quando olha para o adolescente, vai chegar para o adolescente e dizer, filha, isso vai passar, isso está acontecendo contigo, vai passar, mas não abra mão das coisas que eu estou a te ensinar. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. Então, ali, ó, você é aquela luz, você é aquela luz, não tem nenhuma comunhão. Ah, mas eu vou namorar, não tem comunhão. Você pode até pensar que vai dar tudo certo, mas essa comunhão vai te sugar, e você vai acabar como aquelas lâmpadas apagadas. Essa é uma verdade da palavra de Deus, tá? Deixa eu falar uma coisa para você. Você teria coragem de entrar em um avião, olha só, sabendo que 70% desse tipo de voo, ele cai e é totalmente destruído? Digamos que daqui para Belém, 70% dos voos, eles entram em estado de parafuso e caem, explodem. Você pegaria esse voo sabendo que só tem 30% de vantagem? Pegaria para ir para Belém? Então é a mesma furada um jovem que casa com uma jovem que não é cristã. 70% desse voo vai dar ruim. Dentro da estimativa já foi comprovado isso. 70% dos casais que se casam dessa maneira dá errado. Se olhar para o meu passado e lembrar dos jovens que faziam parte da minha vida, eu vejo exatamente um percentual, e até às vezes bem maior que esse. Até mais. E o que acontece? Os dois se afastam. Ficam distantes. Seja, porém, o vosso falar se ensina ou não, porque o que passa disso é procedência maligna. Então chega para a pessoa e diz, ó, não dá. Se você quiser realmente ter um relacionamento comigo, aceita Jesus. Eu vou esperar. Seja batizado, eu vou esperar. Aí eu vou esperar você testemunhar, vou esperar a transformação na sua vida. Porque se alguém vai chegar para mim, mas tem casamentos dentro da casa de Deus que não dá certo. 10%. 10%. 90% dá certo. Porque 90% está dentro do que a nossa irmã falou. Marido, amai-vos a sua esposa como Jesus amou a sua igreja. E o homem que ama a sua esposa como Jesus ama a sua igreja, ele tem condições de dar a sua vida por ela. E eu sempre falo aqui, aí a mulher vai poder dizer assim, filho, lava os pratos, filho, estende a roupa, filho, faz isso, faz aquilo. E você vai dizer assim, poxa, ela não pediu para morrer, para eu morrer, ela só pediu para fazer isso. E aí você já faz no automático. Não é? Os homens eu sei que não gostam dessa palavra, mas aceitem. Eu estou falando que o Senhor Jesus Cristo, o amor do marido, agora a esposa, a Bíblia fala, como a irmã falou hoje, seja submissa ao seu marido. Mas que submissão é essa? É a submissão que Deus ensina. Não é para a mulher ficar debaixo do pé do homem e tal. Eu estou abrindo aqui um parênteses, mas vou voltar para a juventude. Não é para a mulher ficar
sendo pisada pelo homem. É submissão à missão que Deus constituiu ao homem. Deus deu uma constituição, uma missão ao homem, liderar a casa. E o homem diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então a ideia que Deus passa de liderança é essa, submissão, é a mulher ajudar o homem nesse processo. Então está aí. Isso é muito importante. Como é a juventude que você vai saber agora se você está amando ou se você está apaixonado? Preste atenção nisso. Se você estiver vivendo um desses quadros aí, comece a se distanciar. O quadro vermelho, paixão, saia disso, porque vai dar ruim, não vai prestar. Tá? Então, o que a paixão faz? Vive na lama da insegurança. Ah, fulano de tal, eu vou na casa do meu tio. Vai fazer o que lá? Namorado ainda. Vai fazer o quê? Por que é que você vai? Vai sozinha? Eu vou com você. Eu preciso estar do seu lado, você não pode ir sozinho, e vice-versa. O amor, ele vive no terreno da confiança. Olha a diferença. Vai para onde, filho? Ah, vou na casa da minha tia, vai lá. Oh, dá um beijo na sua tia, dá um beijo no seu tio. É confiança. Vale para nós casais também. Quantos maridos e mulheres estão vivendo uma paixão, insegurança? A esposa vai ali, está ligando, está olhando, está... Não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente viva no terreno da confiança. Deus quer que a gente viva nesse terreno aqui, ó, terreno da confiança. Paixão controla os passos. Aonde você vai? Eu quero saber. Para onde você vai? Para o que você vai fazer? Isso é paixão, querido. Incentiva a caminhada. Eu vou estudar, vou fazer a universidade, vá. Eu incentivo a sua caminhada. Eu vou trabalhar, vá. Eu incentivo a sua caminhada. Paixão arde em ciúme do outro. Não pode ver ninguém sorrindo para a amada. Que, ó, por que você estava rindo para ela? Por que você estava rindo para ela? Agora você imagine isso no casal, agora imagine isso entre jovens, que ainda não sabem nem o que é casamento. Se você tem um jovem hoje, que faz isso aqui, ó, arde em ciúme, quando ele casar com você, você vai ficar dentro da cela. Não vai nem abrir a jaula vai estar ali, ó, o tempo todo fechada, tenha certeza. Vai estar na jaula. Eu quero ir na... Não. Você ia na igreja quando estava com seus pais, agora comigo não. Cela, jaula. Vai virar um animalzinho de estimação, porque arde em ciúme. O amor tem prazer no sucesso do outro. A paixão corrige em público e elogia em particular. Mal educado, né? Você está fazendo tudo errado na frente de todo mundo. Aí, quando chega em particular, eu não queria fazer isso, não. Já o amor elogia em público e corrige no particular. A paixão, ela é agitada e agressiva. O amor é calmo e protetor. A paixão é inquieta e ansiosa. O amor é calmo e paciente. A paixão valoriza o quê? A aparência. É bonito, é lindo, o cabelo é louro, tem os olhos azuis, o físico é... E aí está perdendo uma máquina que Deus deu para você, que tem um Sansão interior e não um Sansão exterior. Isso é importante, queridos. Como evitar uma queda no namoro? Aí é outra situação. Porque eu quero ser bem claro com os irmãos. Eu estou falando para pais e para a juventude que está lá em cima. A queda no namoro, ele começa num aperto de mão. Apertou a mão, pega no cotovelo, pega no ombro, abraça, encosta, beija, e beija, e beija, e aí pega fogo. Isso é bom para o casal. Os casais não podem deixar disso. Quem é casado tem que pegar fogo mesmo, com força. Mas jovem, não. A Bíblia fala que é pecado para os jovens se relacionarem antes do
casamento. E é pecado os casais não se relacionarem no casamento. Querido, Deus te deu a tua varoa. Deus te deu o varão aí do teu lado. Está difícil? Sustenta o fogo. Visita os médicos, faz exame. O marido percebeu que está difícil, vai fazer os exames lá. Vitamina D, né? Vitamina D, vitamina de ferro, D e ferro, né? Que geralmente os médicos passam, né? D e ferro, ele vai passando para os maridos e para as mulheres. Vitamina E também, né? Até o quê? Até bronze, né? Agora, para os jovens, isso aqui, ó, beijo prolongado são perigosos. Isso não tem dúvida. Nunca ficar no escurinho. Lá no meu tempo dizia ficar no escurinho chupando dópres de anis, né? Não é? Nada de mãos passando pelo corpo um do outro. Não ficar com o corpo grudado um no outro. Respeitar os horários impostos pelos pais. Nos passeios ir a lugares públicos, não ficar em lugares reservados sozinho, e peça conselhos aos mais experientes, tais como o seu pastor, pai, senhoras, desde que estas sejam espirituais, porque se você for pedir conselho a quem não é espiritual, sabe o que ele vai dizer para você? Aproveita, vai no primeiro motel. E não é esse conselho que a Bíblia manda para os jovens. Tá? O conselho para os jovens é se manterem fiéis ao Senhor. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil o sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimentos. O Senhor concede o sono àqueles que ama. Mas se vier a casar-se, aí é um conselho de Paulo, não comete pecado. Veja bem, se eu procuro um casamento adequado dentro disso que foi ensinado aqui, você não comete pecado. Perdão. Opa! Passou muita coisa. Espera aí, vou voltar. Aqui, vou chegar. Aí. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. E gostaria de poupá-los disso. Então, jovem, o conselho de Paulo é, se você consegue viver uma vida santa, plena, fique sem se casar. Mas se vocês não conseguem, casem-se. Por quê? Ele vem, por fim, a família precisa ter consistência. Uma omelete é tão bom quanto os ovos que a compõem. Se um dos ovos estiver estragado, ela estraga por inteira. Então, se você escolher um ovinho aí do lado, uma ouve, e ela foi estragada ou ele foi estragado, não vai fazer uma omelete dessa. Vai ter uma omelete muito ruim. A ótima qualidade do outro ovo foi comprometida. Você não pode separar o ovo estragado novamente, porque ela faz parte da omelete. Assim a nossa família, se não agirmos dessa forma coerente, podemos estragá-la com nossas atitudes. Aí vem um detalhezinho, o casamento é como uma gangorra. Assim como uma gangorra, marido e esposa podem ter altos e baixos em seu relacionamento. Se o marido e a esposa não derem o mesmo peso para os cumprimentos de seu papel, os altos e baixos virão. Perfeito equilíbrio só existe quando ambos dedicam o mesmo peso para o cumprimento do seu papel. Aí, para os jovens que desejam se casar, depois de todos esses conselhos que eu passei, e para nós que somos casados, exige tudo isso aí. Por isso que Paulo diz assim, eu quero poupar, jovens, você dessa bagunça que vai acontecer na vida de vocês, porque isso vai bagunçar a vida de vocês, e vocês têm que ter equilíbrio. Tem que ter experiência, tem que ter maturidade, porque se não tiver maturidade, você não vai conseguir manter uma aliança.
Se não tiver maturidade, não vai conseguir ser uma só carne. Se não tem maturidade, não vai saber qual o papel de cada um no relacionamento. Se não tiver conhecimento, não vai saber como semear e colher. Às vezes vai plantar coisa ruim, né? E vai querer colher coisas boas, não vai dar certo, tá? Aí, vamos dizer assim, vou dar aqui um exemplo. A mulher está em casa trabalhando, feita uma condenada, e você chega do trabalho, acha que ela não fez nada durante o dia. Aí senta lá no sofá e espera alguma coisa na mão. Não vai colher nada. Em dia, em momento nenhum. Porque o trabalho dentro de casa é mais cansativo do que o trabalho fora. Isso é normal, irmãos. Tá? Se não saber perdoar, aí eu pergunto para você, um jovem que não viveu a experiência que eu contei lá atrás, vai aprender a perdoar? Vai ter fé e confiança? Hoje aqui, orar juntos. Quantos casais oram juntos? Quantos casais na casa de Deus oram juntos? Juntos os dois ali para orar. Isso aqui, irmãos, é um ensinamento, e nós pagamos esse preço todas as vezes. Quando escutamos orar juntos, vem uma setinha e aponta, você está assim. O Senhor nos convida a orar juntos, entrar em acordo e fluir juntos no Espírito. Sujeitai-vos uns aos outros por temor a Cristo. Esse versículo 5:21, de Efésios 5:21, vem antes daquele versículo que diz que a mulher tem que ser submissa e que o homem tem que ser o líder da casa. É um versículo escondido, mas pequenininho, mas que precisamos colocar em prática como casais. E os namorados também devem usar esse versículo, a juventude, como base para a sua vida. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitem-se um ao outro. Se um jovem se sujeitar a uma outra jovem no temor de Cristo, vai pecar? Durante o namoro? Um jovem se sujeitando a Cristo? Não vai pecar. Se um casal se sujeitar a Cristo no temor, vai ter desavença dentro desse lar? Não vai haver desavença dentro do lar. Então, queridos, esse aqui é um conselho que eu deixo para a juventude e uma lembrança que eu deixo para os pais, que nós possamos fluir, ensinar os nossos filhos, mostrar para os nossos filhos, aqueles que têm filhos homens, respeite. Você não foi um cabrito solto que pode estar com qualquer uma. Ensinem a ele que eles precisam respeitar aquela menina e escolher aquela menina com quem ele vai estar. E os pais de meninas, chamem a atenção, filha, não faça isso, não fique saindo com um, com o outro, namorando com um e com o outro, porque o seu nome vai ficar manchado, ainda que não aconteça nada. Os garotos vão apenas querer namorar com você, mas quando desejar realmente casar, vai procurar outro. Qual o homem que deseja casar com uma mulher que anda de saia curta, mostrando tudo no meio da rua? Mas se você perguntar lá no mundo, se você perguntar para eles assim, mas se for para namorar e para ficar, eu quero. Mas para casar? Concepção de serpente. Agora imagine a concepção dos homens de Deus. Então, queridos, a mensagem que eu deixo no final é: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Eu agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus.